Olá, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Vamos resolver mais um problema relacionado ao estudo que fizemos sobre as equações do segundo grau, utilizando a fatoração. Observem o quadro e vejam o segundo problema. Ele diz o seguinte: um retângulo de área igual a 15 unidades foi construído a partir de um quadrado de lado x. A largura do retângulo foi obtida reduzindo o lado do quadrado em 4 unidades e o comprimento reduzindo 2 unidades do outro lado. E o problema pede para determinar o valor de x. Então vamos à resolução desse nosso segundo problema. Primeiro, observem a imagem. Nós tínhamos um quadrado, que é a área toda, e desse quadrado nós reduzimos a largura em 4 unidades, então ficou um retângulo de lado x menos 4. X era o lado inteiro do seu quadrado. Se eu reduzir 4 unidades, o lado do retângulo, que é a parte vermelha aí, vai ser x menos 4 unidades, x menos 4. E o comprimento eu diminuo em 2 unidades. O lado era x do quadrado, então todo lado é x. Se eu tirei 2 unidades, o lado agora vai ser x menos 2, x menos 2 unidades. Então os lados do nosso retângulo vão ser esses que aparecem aqui na nossa imagem: x menos 4 e x menos 2. Uma informação que é importante na resolução desse problema é de que a área de um retângulo é igual à multiplicação da base pela altura. Então precisamos dessa informação, e no enunciado também é dito que a área desse retângulo é igual a 15 centímetros quadrados, né? Aqui no enunciado fala aqui 15 unidades. Um retângulo de área igual a 15 unidades, não fala a unidade medida, foi obtido a partir dessa construção que vimos aqui. Então sabemos que a área é igual a 15 e que a área é igual à multiplicação da base pela altura. A base é x menos 2 e a altura é x menos 4 desse retângulo. Então se eu multiplicar x menos 2 por x menos 4, isso vai dar 15. Então nós temos aqui o seguinte: x menos 2 vezes x menos 4 igual a 15. A partir dessa situação, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar a propriedade distributiva no primeiro membro, e fazendo isso eu obtenho o seguinte: se eu aplicar a propriedade distributiva, eu multiplico o x pelo x, eu multiplico o x pelo menos 4, eu multiplico o menos 2 pelo x e eu multiplico finalmente o menos 2 pelo menos 4. E fazendo isso eu obtenho essa equação aqui, ó: x ao quadrado menos 4x menos 2x mais 8 igual a 15. Então no primeiro membro dá isso porque x vezes x vai dar o x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, menos 2 vezes x vai dar menos 2x, e menos 2 vezes menos 4 vai dar 8. Então, simplificando, unindo aí o menos 4x com o menos 2x, simplificando isso eu vou ficar com menos 6x, né? Então eu fico com x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 15. Eu quero colocar essa equação no formato que nós conhecemos, que é com zero no segundo membro. Então para isso eu vou subtrair ambos os lados da equação por 15. Fazendo isso eu fico com x ao quadrado menos 6x mais 8 menos 15 no primeiro membro igual a 15 menos 15 no segundo membro. Então simplificando o que está no primeiro membro, eu fico com x ao quadrado menos 6x, 8 menos 15 vai resultar em menos 7, e no segundo membro 15 menos 15 vai anular, vai dar zero. Então eu vou ficar com a equação no seguinte formato: x ao quadrado menos 6x menos 7 igual a zero. Então nesse momento o que eu vou fazer é aplicar aqueles processos que nós vimos para resolver uma equação do segundo grau, aqueles processos de fatoração que estudamos nas aulas anteriores. Nesse caso aqui eu vou separar o termo do meio, que é o menos 6x, em duas partes convenientes, e vou agrupar os termos e aplicar aquele processo de fatoração, que é o processo de colocar em evidência o fator comum. Então começando a fazer isso, eu vou reescrever o menos 6x com x menos 7x. Observe que se eu somar o x com o menos 7x, isso vai resultar em menos 6x. Então eu fico com x ao quadrado mais x menos 7x menos 7 igual a zero. Então eu fico com o seguinte: eu vou agrupar o x ao quadrado com x, colocando o x em evidência, e eu vou agrupar o menos 7x com o menos 7, colocando o menos 7 em evidência. Observe que do x quadrado e do x, o x é um fator comum, e do menos 7x menos 7, o menos 7 é um fator comum. Então eu fico com x vezes x mais 1 no primeiro agrupamento, e no segundo agrupamento eu fico com menos 7 vezes x mais 1. Porque se você observar, se eu aplicar a propriedade distributiva, né, para essa primeira parte aqui, x vezes x vai dar x ao quadrado e x vezes 1 vai dar x. Então volta aquela coisa inicial. E no segundo caso, fica menos 7 em evidência vezes x mais 1. Se eu aplicar a distributiva, fica menos 7x vezes menos 7x menos 7, né? Porque menos 7x vezes mais menos 7 vezes 1 vai dar menos 7. Então eu voltaria àquela situação inicial.
Então nessa situação aqui agora, o que eu tenho aqui agora é que nas duas parcelas eu tenho um fator comum que é o x mais 1. Eu posso colocar esse fator comum em evidência e eu fico com o seguinte, x mais 1 em evidência eu fico com sobra da primeira parcela o x e sobra da segunda parcela o menos 7. Então eu fico no primeiro parêntese com o x menos 7. O x foi o que sobrou da primeira parcela, que é x vezes x mais 1. Eu tiro o x mais 1 e coloco em evidência, então sobra o x. E da segunda parcela, que é o menos 7 vezes x mais 1, eu tiro o x mais 1 e coloco em evidência, sobra o menos 7. Então fica x menos 7 vezes x mais 1 igual a 0. Nesse momento, nós recaímos naquela situação que temos dois números reais multiplicados dando 0. Quando nós temos dois números reais multiplicados dando 0 é porque um deles é 0. Então ou x menos 7 é 0 ou x mais 1 é 0. Daqui eu obtenho que x igual a 7 ou x igual a menos 1. E observem que está destacado com uma cor diferente o x igual a 7. Isso porque, nesse caso especificamente, o menos 1 não vai ser solução. O menos 1 é uma solução da nossa equação do segundo grau. Mas o menos 1 não é uma solução para o nosso problema, porque o nosso problema envolve medida geométrica. X é a medida do lado do quadrado do início, e valores negativos não representam medidas. Portanto, x igual a 7 é a única solução do nosso problema. E assim fica resolvido o nosso problema. E também aqui eu encerro o nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até mais.